Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Estamos aí em meio a rodadas, do Campeonato Sergipano, com rodada de meio de semana, de final de semana também. O campeonato já começando bem intenso, mas o assunto do vídeo hoje aqui é Copa do Nordeste, porque finalmente, antes tarde do que nunca, a CBF, enfim, fez o sorteio da fase de grupos e demorou um pouquinho também, mas divulgou a tabela da primeira fase, da fase de grupos da Copa do Nordeste. E eu tô aqui para falar do Confiança, para analisar um pouco o grupo em que o Dragão caiu e as possibilidades do Confiança nessa Copa do Nordeste 2025. Desde já, antes de começar, eu quero agradecer a vocês mais uma vez, como eu sempre faço aqui, pela audiência que, graças a Deus, tem sido muito legal aqui nos vídeos do canal. O vídeo com a análise pós-jogo aí da primeira rodada deu uma audiência bem bacana, vocês comentaram, geraram bastante repercussão e fico muito feliz por isso. E para você que está chegando agora, não conhece o canal ou está conhecendo, gostou do trabalho, se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações também. Independente de estar chegando ou não, você deixa o seu like, deixa o seu comentário sobre o que você acha, ajude com que esse vídeo se espalhe aí organicamente e mais pessoas possam conhecer o trabalho aqui do canal. Vamos embora então falar de Copa do Nordeste e das possibilidades do Confiança, que, adianto, se abriram um pouco depois desse sorteio da fase de grupos. Bom, a CBF realizou essa semana o sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste, com as 12 equipes que já estavam classificadas diretamente, o Confiança uma delas por ser o campeão estadual, mais as 4 que vieram da fase preliminar, foram 2 fases preliminares. Vocês vão lembrar que o Sergipe, inclusive, caiu na primeira contra o Asa, então o Confiança acaba sendo o único representante do estado. E o Dragão caiu no grupo B. São 8 equipes por grupo e o Confiança ficou no grupo B ao lado de Ceará, Bahia, Sampaio Corrêa, CSA, Náutico, América de Natal e Juazeirense. Do outro lado, no grupo A, Sport, Fortaleza, Vitória, CRB, Ferroviário, Altos, Souza e Motoclube. Vale lembrar também que teve uma mudança no regulamento da Copa do Nordeste para 2025. Antes, esses 2 grupos de 8 aí que vocês estão vendo se cruzavam, Então, na primeira fase, os times de um grupo enfrentavam os times do outro em 8 rodadas, Você enfrentava os 8 times do outro lado para forçar a situação de você ter muitos clássicos, na primeira fase. Isso mudou, Continuam os 2 grupos de 8, mas agora com os confrontos dentro do grupo. Então, você não tem mais 8 rodadas, você tem 7. Você enfrenta os seus 7 rivais do grupo. Os grupos eles só se cruzam a partir do mata-mata das quartas de final. Os 4 primeiros de cada grupo avançam às quartas de final. E eu tenho dito em algumas análises que eu venho fazendo sobre esse Nordestão, que eu tenho visto a Copa do Nordeste em relação a 2025 muito estratificada, muito dividida. Porque muito se fala da força da Copa do Nordeste para esse ano, considerando os times de Série A. E eu concordo, são 5 times do Nordeste na Série A, fato que nunca aconteceu nos pontos corridos. Teremos 3 desses 5, Fortaleza, Bahia e Vitória, disputando competições internacionais. Fortaleza e Bahia na Copa Libertadores, E além desses, Ceará e Sport que subiram da B para A. Então nós temos 5 times nordestinos na primeira divisão. Isso eleva muito o nível do torneio. Só que esses 5, eles estão numa primeira prateleira e abaixo deles tem um buraco muito grande. Se a gente for pensar a nível nacional, e eu até separei aí a arte para colocar na tela para vocês, nós temos 5 times de primeira divisão, Como eu falei, os 5 que eu citei agora há pouco, Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória. Mas aí passando para as outras divisões, em relação aos times que estão na Copa do Nordeste, na fase de grupos. Apenas um time na Série B, que é o CRB, inclusive ele será o único representante nordestino na segunda divisão. 3 times da atual configuração do Nordestão que vêm da Série C, um deles é o Confiança, além de CSA e Náutico. E 6 da Série D, Altos, América de Natal, Ferroviário, Juazeirense, Sampaio Corrêa e Souza. E o Motoclube sem divisão, O Motoclube só tem o estadual e agora também a Copa do Nordeste. Prestando atenção na arte, você vai notar aí justamente o que eu acabei de destacar, Que dos times da Copa do Nordeste desse ano, só um disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, 3 disputam a Série C.
E se a gente for para as classificações deles nas séries B e C do ano passado, aí nós temos na parte de cima a série B do ano passado, que terminou com o CRB em 16º, brigando até a penúltima rodada para não cair. E abaixo, o top 8 da série B. E abaixo, a primeira metade da tabela da série C, com os 8 que se classificaram para a segunda fase e os 2 que ficaram ali à beira do G8. Se a gente olhar para o G8, só tem um nordestino, o Botafogo da Paraíba, que não está na fase de grupos da Copa do Nordeste esse ano. Náutico e CSA, que estão, e eu citei eles na arte agora há pouco, foram ali, como vocês podem ver, 9º e 10º, os melhores nordestinos depois do Botafogo. Ou seja, por que eu estou colocando isso? Depois dos 5 da Série A, nós temos um de Série B, que brigou para não cair, e 3 de Série C, que nem no G8 estiveram. Ou seja, você tem realmente um nível mais alto naquela primeira prateleira, dos 5 da Série A, que disputam competições internacionais e tudo mais. Mas abaixo desses 5 da Série A, você tem um espaço muito grande. Você não tem uma grande força média ali que vai ocupar esse espaço. O melhor do resto, entre aspas, né, digamos assim. Tá tudo muito embolado. E aí é que entram as chances do Confiança. Nós temos, como eu citei, 5 equipes de Série A. Pela divisão dos potes no sorteio, em que cada pote tinha 4 clubes, nós obrigatoriamente teríamos um time de Série A no pote 2. Logo, nós teríamos 3 times de Série A em um grupo e 2 times de Série A em outro. Calhou que o Confiança caiu no grupo com 2 times de Série A, com Ceará e com Bahia. E o CRB, que é a única força da Série B presente no Nordestão 2025, também caiu no grupo A. Ou seja, enquanto o grupo A ficou com 3 times de Série A e um time de Série B, o grupo B ficou com 2 times de Série A e o resto Série C para baixo. É justamente nesse grupo em que está o Confiança. Ou seja, perceba, você tem ali no papel, né, teoricamente, 2 times que devem ser as grandes forças do grupo, Ceará e Bahia, e abaixo deles você tem muita gente nivelada. Tá todo mundo nesse bolo muito próximo, o Confiança é incluso nisso. E aí abre-se um espaço para se brigarem por vagas. Então você tem Ceará e Bahia que devem ocupar as 2 primeiras colocações do grupo e as outras 2 vagas estão totalmente abertas. E aí, né, nesse vácuo, nesse cenário que o Confiança tem condições de se encaixar e buscar uma classificação. Eu particularmente vi a Copa do Nordeste para o Confiança meio que como um bônus para esse ano. Assim, com o foco de manter a hegemonia no estado, como venceu o Sergipano no ano passado, e, enfim, se classificar na Copa do Brasil, pelo menos a segunda fase. E a Copa do Nordeste vai vendo o que der. Só que esse sorteio muda um pouco as possibilidades. O Confiança pode e deve enxergar uma chance considerável de classificação. E aí a gente parte para a tabela do Confiança no Nordestão. A CBF divulgou, né, a tabela com a ordem dos jogos. O Confiança estreia já no próximo dia 21 de janeiro contra o CSA, na próxima terça, dia 21. Inclusive, o jogo do final de semana contra o América de Propriá pelo Sergipano foi adiado para justamente respeitar o espaço entre os jogos. No dia 5 de fevereiro, o Confiança enfrenta o Náutico na Arena Batistão. E no dia 11 de fevereiro, sai para jogar contra o Ceará, lá em Fortaleza. Esses são os 3 únicos jogos com datas e horários fechados. Os outros dependem ali ainda de uma escolha de data e de um rearranjo de horário. Depois o Confiança enfrenta América de Natal fora. Aí tem 2 jogos em casa contra Bahia e Sampaio Corrêa. E fecha fora de casa contra a Juazeirense. Um primeiro ponto importante que a gente tem que colocar em relação à tabela é que a partir do momento em que há mudança no regulamento e você tem 7 jogos, você tem uma quantidade ímpar de jogos na fase de grupos, você tem que aceitar que vai existir a divisão de uma certa forma talvez um pouco injusta, aí depende da visão de cada um, de que alguns times vão ter mais jogos em casa e outros vão ter menos. Alguns times do grupo vão ter 4 jogos em casa, outros times vão ter 3. É o ônus desse regulamento. Se você tem jogos em quantidade ímpar, você vai criar isso. Não vai dar para todo mundo ter a mesma quantidade. E o Confiança vai ter 3 jogos dentro de casa, né? Voltando aí para a tabela, o Confiança joga em casa contra Náutico, Bahia e Sampaio Corrêa.
Aqui, olhando para as forças, olhando para o que a gente pode imaginar de tabela teoricamente, o Confiança tem que fazer pelo menos 6 pontos dentro de casa. É ganhar, principalmente de Náutico e Sampaio Corrêa, e contra o Bahia ver o que acontece, né? Vai depender também de qual Bahia virá, porque o Bahia vai dividir forças com o Libertadores, tem uma série de fatores que podem acontecer. Mas em tese o jogo contra o Bahia é um jogo bem mais difícil, então pelo menos 6 pontos. E aí, fora de casa, conquistar seus resultados, né? O Confiança vai ter jogos contra o América de Natal, por exemplo, contra a Juazeirense, que são jogos em tese bem acessíveis, mesmo sendo fora de casa. Então, o Confiança, ele tem que projetar isso. Considerando que é uma equipe que vai ter menos jogos em casa do que algumas outras no grupo, é primordial vencer pelo menos 2 desses 3 jogos. Isso porque eu tô contando que o terceiro adversário é o Bahia, que é uma régua bem mais alta. Se possível, até ganhar os 3. Isso seria um impulso fantástico pensando em classificação. Só que isso depende de uma série de fatores, né? Do adversário que você enfrenta, do contexto da partida, de quem no elenco vai estar disponível, porque agora vai começar uma maratona de jogos pro Confiança. A questão do encaixe com o Campeonato Sergipano, tudo isso é um fator também. Sobre esse último ponto de encaixe com o Campeonato Sergipano, eu até separei uma tela para mostrar o começo do mês de fevereiro do Confiança, que vai ser muito apertado. Porque a gente olha, como eu falei, né, para a Copa do Nordeste e pensar, bota a força máxima nesse jogo e tem que ganhar, pensando em classificação, tal, não sei o que. Beleza, isso em teoria. Mas na prática, uma sequência bem pesada. Começa logo nos primeiros dias de fevereiro, no primeiro final de semana do mês, contra o Lagarto em casa pelo Campeonato Sergipano. Depois, joga na Copa do Nordeste no meio de semana, no dia 5, contra o Náutico. Aí no fim de semana seguinte, nos dias 8 ou 9 de fevereiro, eu tô pegando pela tabela da Federação Sergipana de Futebol, né, que ainda não confirmou as datas, tem clássico maior contra o Sergipe. E no dia 11 de fevereiro, sai para jogar contra o Ceará pela Copa do Nordeste. Perceba a complexidade. Você vai ter 2 jogos de Copa do Nordeste, inclusive 2 jogos difíceis, pesados, contra adversários importantes. Um deles na Arena Batistão. Entre jogos contra o Lagarto e o Sergipe no Campeonato Sergipano. Óbvio que o torcedor, muito torcedor pode pensar, mas Campeonato Sergipano, deixa isso pra lá, vamos pensar na Copa do Nordeste, que é um torneio maior. Ok, mas digamos então que o foco seja a Copa do Nordeste. Então vamos focar na Copa do Nordeste, o time força máxima vai ser sempre no Nordestão e vai rodando no Sergipano. Imagina se o técnico Vaguinho Dias roda o elenco contra o Sergipe e perde. A pressão que vira, vai cair tudo na cabeça dele. Por que rodou no clássico? Então, clássico muitas vezes é esse jogo que exige força máxima. Mas como dosar isso com tantos jogos pesados? A maratona do calendário do Confiança vai começar. Ela não começou ainda. A partir de agora, quando começar a Copa do Nordeste contra o Asa, é jogo atrás de jogo encavalado o tempo inteiro. E como dosar o elenco nesse sentido? Isso também pode ter uma influência. Porque o Confiança pode se ver obrigado em determinado momento a rodar elenco, a ter que trocar peças por questão de desgaste em algum jogo do Nordestão, o que modifica as probabilidades de resultado. Então é importante a gente analisar todo esse contexto para entender que em tese, beleza, vai lá, ganha os jogos em casa, arranja os pontos fora e ok. Mas na prática, o contexto em que esses jogos se inserem é muito importante de se entender. De qualquer forma, para fazer um apanhado geral, vejo Confiança com boas chances de classificação e acho que é interessante o Dragão olhar com carinho para a Copa do Nordeste em 2025, ainda mais depois dessa configuração de grupo que se abriu. Mas é ver também como que a temporada vai se desenrolar e como que o Confiança vai lidar com esses desafios, que não serão poucos, porque a partir de agora a temporada ganha uma outra cara, muito mais corrida e com jogos muito mais pesados. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da análise, né? Fiz uma análise um pouquinho mais longa, mas para esmiuçar alguns pontos importantes que podem ser fundamentais pensando em Confiança na Copa do Nordeste. Vamos aguardar então o desempenho do Confiança na competição regional e torcer para que o Dragão nos represente bem, né? O estado de Sergipe precisa de boas representações também no torneio regional.
Para você que está nos acompanhando, mais uma vez, né, reforço, deixa o like, deixa o comentário sobre o que você acha, você torcedor do Confiança ou você não torcedor também que está aqui acompanhando. E claro, você que chegou no canal e ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificações sempre de novas análises, de novos vídeos por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima. Valeu!